Fala galerinha focada na física, sejam bem-vindos ao meu canal, um espaço para todos os alunos que têm aquela dificuldade nessa disciplina. Eu sou o professor Thiago Boechat e meu único objetivo, cara, é ajudar você na matéria da física. Hoje na nossa aula 2 de movimento circular, vamos falar sobre frequência e período. E se você já conhece o canal, não esquece, dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal, e aproveita, ativa o sininho, porque a gente vai ter bastante conteúdo sendo colocado aqui no YouTube ainda. Tudo bem? Dessa maneira você me ajuda a divulgar o meu trabalho e dessa maneira você ainda me ajuda a alcançar o máximo de alunos que têm dificuldade nessa matéria. Tudo bem? Bom, os objetivos da aula de hoje são aprender os conceitos de frequência e período, muito importante saber isso, não só conhecê-los, como também relacioná-los. Beleza? Para começar, vamos falar de frequência. Gente, quando a gente pensa em frequência, esse costuma ser o elemento que gera um pouco mais de dificuldade nos alunos. Pensa com calma. Frequência é o número de vezes que um fenômeno se repete dentro do mesmo intervalo de tempo. Tudo bem? Então, por exemplo, se te perguntam assim, fulano, você faz aniversário quantas vezes no ano? Eu faço aniversário uma vez por ano. Então você tem aí uma vez é o aniversário, é o fenômeno, que acontece dentro sempre do mesmo intervalo de tempo, que é um ano. Então acontece periodicamente, certo? Mas como a gente está trazendo à tona esse conceito para o movimento circular, a gente vai trabalhar como número de voltas ou número de ciclos por cada unidade de tempo. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aí dois exemplos que estão aparecendo aí na tela para vocês, os corpos A e B, e vou gerar um movimento circular em cada um deles, e a gente vai tentar descobrir a frequência de cada um deles baseada na observação. Bem simples, dá uma olhada fixamente agora para o corpo A. Essa setinha que apareceu mostra o corpinho, como se fosse uma pessoa, vista de cima, que vai correr numa pista circular, que é esse perímetro dessa circunferência aí que está de preto. Tudo bem? Eu botei o corpo para correr em 2 segundos somente, tanto o A e o B. Então vamos ver quantas vezes ele vai passar por essa seta dentro desse tempo. 1, 2, 3, 4. Então aqui no corpo A, nós tivemos 4 voltas dentro de 2 segundos. Presta muita atenção nisso aqui, ó. É o número de voltas por unidade de tempo. Então aqui eu não tenho uma unidade de segundo, eu tenho 2 segundos. Então como é que eu faço para trazer isso para a frequência? Isso aqui vai ficar assim, ó, 4 voltas, e aí regrinha de 3 básica, 2 segundos. Qual vai ser o número de voltas, que vai ser a frequência, em uma unidade desse tempo que a gente está estudando, que é o segundo? Se você multiplicar isso aqui cruzado, fica assim, ó, 2F é igual a 4 vezes 1. Jogando 2 para o outro lado, nós temos uma frequência de 2 voltas por segundo. Sabe o que isso daqui significa? Que a frequência desse corpo é de 2 Hz. Toda vez que nós tivermos ciclos ou fenômenos que se repetem periodicamente baseado em 1 segundo, pode ser rotação por segundo, voltas por segundo, batimentos por segundo, a gente pode substituir todas essas unidades pelo Hertz. Vamos dar uma olhada agora no corpo B. Marquei a setinha ali, 2 segundos para ele, valendo. Uma volta só. Então a gente tem aqui uma volta nos mesmos 2 segundos. Vamos calcular a frequência dele. Preciso saber o número de voltas dentro de 1 segundo, tudo bem? Então eu tenho aqui uma volta, regrinha de 3, 2 segundos. A minha frequência, para não deixar aqui sem saber o que eu estou falando, botar aqui FA para ser a frequência de A, e aqui FB em 1 segundo. Tudo bem? Multiplica aqui cruzado. Fica 2FB igual a 1 vezes 1, que dá 1. Joga o 2 para o outro lado dividindo, isso aqui fica 0,5 Hz. Dessa maneira eu tenho a unidade do Sistema Internacional para frequência. Então, ó, não esquece, o Hertz, ou voltas por segundo, unidade do SI. Mas vocês vão encontrar
outras unidades que nós chamamos de unidades usuais, como o RPM, que é rotações por minuto, o BPM, batimentos por minuto, o RPH, que são rotações por hora. Como você vai proceder na conversão dessas unidades? Então, eu vou botar aqui, ó, convertendo. Fica tranquilo, que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Veja bem, vou usar um exemplo aqui qualquer, vou botar aqui 20 rotações por minuto. Então, você escreve assim, ó, 20 rotações, o por vira uma base na fração e 1 minuto, porque não tem nenhum número na frente do m. Passando isso aqui para segundo, fica 20 rotações a cada 60 segundos. Vocês vão ver que isso aqui vai dar 1/3 de hertz, beleza? Então, galera, toma cuidado, não é complexo, basta trabalhar dessa maneira. O por vira barra de fração e o m ou o h vai para baixo com o número 1 na frente, que é o valor daquela unidade de tempo que a gente tem. Vamos falar de período? O período representado pela letra T maiúscula, usando o exemplo que eu dei. Fulano faz aniversário uma vez por ano. Então, quanto tempo demora para ele fazer aniversário novamente se ele estiver fazendo aniversário hoje? Ah, professor, demora 1 ano. Exatamente. Então, o período nada mais é que o tempo de uma volta completa, ou um ciclo completo. E para isso eu vou usar os mesmos exemplos. O corpo A, em 2 segundos, ele vai dar 1, 2, 3, 4 voltinhas de novo. Então, eu vou reescrever isso aqui. Vamos colocar aqui, ó, 4 voltas em 2 segundos. Só que agora o meu foco não vai ser 1 segundo. O meu foco agora vai ser uma volta. Então, eu vou fazer aqui essa regrinha de 3. Eu começo exatamente como eu comecei lá na frequência, só que agora aqui eu vou colocar uma volta e aqui eu coloco o período de A. Multiplico isso aqui cruzado. Eu tenho 4TA igual a 2 vezes 1. Jogando 4 para o outro lado, fica 2 sobre 4, ou 0,5. Como estamos falando de um tempo, cada volta demora meio segundo. Dá uma olhada agora no corpo B. No mesmo esquema, 2 segundos para ele, uma volta só. Então, ó, uma volta em 2 segundos. Se vocês prestarem bem a atenção, a gente já tem aqui o tempo de uma volta. Então, o período de B ele já vale 2 segundos. Olha que interessante. Nós temos aqui agora o tempo para cada volta completa. Em unidades, nós temos no Sistema Internacional o segundo, vocês já conhecem, ou as unidades usuais, como minuto, hora, dia, semana, mês, ano e por aí vai. Tudo bem? Vamos fazer a relação entre eles? Eu coloquei aqui um resumo do que a gente viu para frequência e período em cada corpo. Então, veja bem, nós chegamos à conclusão de que o corpo A dá 2 voltas a cada 1 segundo. Mas espera aí, isso aqui é uma unidade de tempo. Se isso é uma unidade de tempo, eu posso vir aqui, rabiscar isso e colocar assim, ó, frequência de A. Não é à toa que eram 2 Hz. E quando eu tenho aqui uma volta a cada meio segundo, veja bem, eu estou falando de uma volta completa. Então, eu posso riscar esse tempo e colocar assim, ó, período de A. Vamos dar uma olhada no corpo B. Nós chegamos à conclusão de que a frequência era de meia volta a cada 1 segundo. Então, uma unidade de tempo. Logo, aqui é a frequência FB. E aqui, como eu tenho tempo de uma volta, esse cara aqui é o período de B. Então, dá uma olhada. Tanto no corpo A quanto no corpo B, ficou assim, ó. F está para 1 segundo, assim como uma volta está para o período. Se nós fizermos assim, botar uma barra de fração aqui, 1 igual, e outra barra de fração. Olha como é que isso daqui fica. Nós temos que a frequência é o inverso do período, e se trocarmos período e frequência de lugar, nós chegamos à conclusão de que o período também é o inverso da frequência. Isso daqui é muito importante de ser lembrado. Até porque quando você encontrar um, basta você invertê-lo que você vai achar o outro.
Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Valeu, galera!